Olá para todas e para todos. Está começando mais um estudo dirigido da nossa disciplina. Nesse estudo dirigido, continuamos falando das grandes síndromes psiquiátricas. E aqui a gente vai falar sobre o capítulo em específico, um capítulo de transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados. Então, alguns transtornos obsessivo compulsivo e transtornos relacionados também são caracterizados por preocupações e comportamentos repetitivos ou atos mentais em resposta às preocupações. Muito do que eu trouxe já agora para nós. Outros transtornos compulsivos e transtornos relacionados são caracterizados principalmente por comportamentos repetitivos, recorrentes, focados no corpo. Então, o fato de arrancar o cabelo, de riscar a pele e tentativas repetidas de reduzi-los ou pará-los. O sujeito tenta, ele, como a gente já discutiu em outros momentos, né? É um comportamento que é ego-distônico. O sujeito não gostaria de executar aquilo, ele não faz por impulso, entendendo que você tem os passos, né, para chegar à execução de um ato voluntário. Aquilo primeiro precisa de passar na sua cabeça, ser uma possibilidade, depois você delibera sobre aquilo, você faz uma balança decisória, quais são os prós, quais são os contras, para depois você começar a ter, vou por esse caminho aqui, você meio que já tem uma deliberação formada sobre o que é melhor a ser feito, e aí você tem a ação. Óbvio que essa ação pode ser alterada, né? O sujeito pode passar por todos esses caminhos e chegar na hora da execução, ele mudar, mas ele pensou, ele refletiu e algo pode ter feito ele mudar. Mas perceba que existe esse passo a passo para que o sujeito chegue lá. No caso da compulsão, diferente do impulso, o que é agir por impulso? Agir por impulso, aquilo passa na cabeça e o sujeito executa. E aquilo passou na cabeça dele, aquilo é totalmente consonante, né? Aquilo tem uma relação positiva com aquilo que ele pensou. Positivo que eu digo é aceitável para o sujeito. E aí ele vai e faz aquilo. Ele não tem o movimento de fazer uma balança decisória, de captar, né, o que seriam os prós, os contras, quais seriam as consequências dessa ação. O sujeito que faz por impulso, ele simplesmente passa na cabeça e faz. Podemos pensar o que é, por exemplo, uma briga de trânsito, né? Onde o sujeito passa pela cabeça dele cometer uma violência contra o outro, xingar, jogar o carro, sair e agredir, e aquilo não é ponderado, não é levantado os prós e os contras. O sujeito no trânsito não pensa, poxa, mas peraí, eu estou a caminho do trabalho, eu vou me atrasar, eu posso me machucar, eu vou ferir outra pessoa, isso pode me levar a problemas judiciais. Isso não é colocado em questão. O sujeito pensa na possibilidade de agredir uma outra pessoa, da raiva que ele sente, e aquilo faz todo sentido, né? Quando a gente está isso é muito interessante, que a gente tem que ter uma clareza dentro da psicologia. O fato de passar algo na sua cabeça, isso é normal. O fato de você pensar até mesmo em retirar a sua vida, isso é normal. É normal você pensar nisso. A grande questão está na execução. E o sujeito que age por impulso, ele não consegue pensar. Aqui, no transtorno obsessivo compulsivo, há todos esses procedimentos. Então aquilo passa pela cabeça do sujeito. Ele não executa aquilo impulsivamente. Ele pensa sobre aquilo. Ele consegue organizar os prós e os contras. Mas ele identifica que aquilo não é algo tão relevante e que, na verdade, até é relevante, mas não a ponto dele conseguir abrir mão. Por vezes ele pode pensar, não, mas eu só vou fazer esse movimentinho aqui assim de mão, né? Então, às vezes, né? Isso vai me aliviar. Veio o pensamento, aí eu emiti aquele comportamento em resposta. Isso já é o suficiente para aliviar. Então, aí, por conta desse meu pensamento, eu vou arrancar um fio de cabelo. Toda vez que eu tiver esse pensamento, eu vou lá e arranco um fio de cabelo. Ele fala, mas isso meio que é irrelevante, um fio, né? Vou arrancar e tal. E ele sabe que
pode até pensar, é um ato pequeno, mas aquilo é identificado como algo desnecessário. Ele vai ter um marcador, que é importante que a gente tenha a observância sobre ele, que é o insight. Se existe uma pobreza ou até mesmo uma incapacidade de insight. Porque o insight vai dizer da capacidade desse sujeito olhar para aquilo e dizer, olha, realmente, isso daqui é absurdo, isso aqui não é verdade, isso aqui não faz sentido, até o ponto dele dizer, não, isso faz muito sentido, isso é uma verdade, que é um dos marcadores para a gente pensar qual é a gravidade do transtorno obsessivo compulsivo. Na leitura passada, falávamos sobre o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, e fizemos uma marcação sobre a diferença entre as obsessões e as compulsões, em que as obsessões seriam os pensamentos intrusivos que chegam até esse sujeito, e as compulsões seriam esse comportamento em resposta a essas obsessões, esses comportamentos, esses atos ou atos mentais, que seria uma resposta. Como que a gente poderia ter um exemplo de ato mental, assim, do comportamento? Acho que a gente conseguiu deixar bem claro no último vídeo, né? Então, sujeito, vamos tomar como exemplo uma pessoa que pensa que algo de ruim vai acontecer a um familiar, a morte de um familiar. Esse pensamento invade ele e, a partir desse pensamento, que é intrusivo, indesejado, é totalmente distoante do que ele gostaria, egoicamente falando, e aí ele tem um comportamento, por exemplo, de bater 3 vezes na madeira, ou então de ter que esticar o braço, levantar o braço 3 vezes para que não aconteça. Ele vai emitir algum comportamento que ele acredita que vai ter uma relação direta com essa obsessão, neutralizando ela e fazendo com que aquele ato não aconteça. Perceba também a importância que existe no esse ego inflado do sujeito, onde ele faz uma ligação entre coisas que não são reais, né? A superstição, esse comportamento, ele não tem uma relação com o real. Pode ser alguém estar internado, não é você levantar a mão 3 vezes, ou bater palma, ou bater numa madeira, que vai fazer com que ela não venha a óbito, e sim os cuidados médicos, atenção, a condição de saúde, outros marcadores que vão atravessar essa pessoa. Então fica claro para nós como se daria isso na ordem de um comportamento, na exibição de um comportamento. Agora, em um ato mental, bom, esse sujeito pode ser compelido a fazer ou pensar, né? Então, já que ele pensa nisso, então, sei lá, pode ser de qualquer ordem, ele pode pensar 3 vezes, ele tem que ficar repetindo mentalmente uma palavra específica que ele acredita que é uma palavra que neutraliza não esse pensamento, mas também os atos, as consequências desse pensamento. Então, esse pensamento que é intrusivo, ele pode gerar algo que é ruim, e aí esses atos mentais o ajudariam. Uma outra coisa também pode ser a ideia de contar placas, né? De fazer soma do número das placas, mas isso viria como uma resposta. Assim, ele pensou nessa morte familiar, e aí quando ele está na rua, se ele pensa isso na rua, logo ele tem que fazer a conta o mais rápido possível dessa placa, e fazendo essa conta, ele poderia ter a extinção da possibilidade de concretude desse pensamento que o invadiu. Bom, a inclusão, segundo o DSM, de um capítulo sobre transtorno obsessivo, compulsivo, transtornos relacionados no DSM, reflete a crescente evidência das relações desses transtornos entre si, em termos de uma gama de validadores diagnósticos, bem como a utilidade clínica de agrupá-los em um mesmo capítulo. Os clínicos são encorajados a avaliar essas condições em indivíduos que se apresentam com uma delas e a terem conhecimento das sobreposições existentes entre elas. Ao mesmo tempo, há diferenças importantes nos validadores diagnósticos e nas abordagens de tratamento entre esses transtornos. Além do mais, lembrando, o DSM não fala sobre forma de tratamento. Além do mais, existem relações íntimas entre os transtornos de ansiedade e alguns transtornos obsessivos compulsivos e transtornos relacionados. Por exemplo, o TOC. O CRI reflete, isso é muito interessante. Antes aqui do capítulo de transtorno obsessivo compulsivo e transtornos relacionados,
a gente tem o transtorno de ansiedade. Então, o DSM ele tem essa característica, né? Quando ele vai fazer até mesmo ele tem esse cuidado na distribuição dos capítulos. A gente nessa disciplina também fala de outros transtornos e a gente pode citar como exemplo o transtorno bipolar. Então você tem ali transtorno bipolar, antes você tem a esquizofrenia, bipolaridade e você tem a depressão. Então, como um transitório, o DSM ele tem esse cuidado no alocar dos capítulos dentro do seu manual diagnóstico. Então, o transtorno obsessivo ele vem logo depois dos transtornos de ansiedade. E aí, segundo o DSM, é por conta dessa relação. Segundo eles, né, que existe essa íntima relação entre transtorno de ansiedade e alguns transtornos obsessivo-compulsivo e transtorno relacional.